como superar o medo da oratória, especificamente na sustentação oral e nas razões finais. O primeiro fator seria manter a calma. Sempre mantenha a calma. Entenda o seguinte, aquilo ali não é a morte. Você não é o seu fim, tá certo? Não é o seu fim, você está ali cumprindo um ofício. Talvez você ainda não seja o melhor orador, mas você só vai ser se você praticar. Você pode assistir 500 mil aulas para aprender oratória. Se você não praticar, você nunca, anote isso, nunca vai ser um bom orador. Você vai melhorando na medida que você vai fazendo, na medida que você erra, na medida que você acerta, você vê o que dá certo, o que não dá. Então, você precisa, no primeiro momento, ter controle emocional, procurar de todas as formas entender que ali não é o fim e que você vai estar diante, claro, de desembargadores, mas que esses desembargadores, antes de tudo, eles são pessoas como você, que um dia começaram, que também cometeram erros e que eles não são perfeitos, tá certo? Um segundo ponto que eu chamaria a sua atenção é a importância de que você conheça muito bem o processo, de que você se fundamente de conteúdo, leia, releia o processo, estude o que a jurisprudência pensa sobre aquele caso, veja as melhores jurisprudências que, na verdade, elas dão força à sua tese, que elas estão de acordo com a sua tese, para que você possa se alimentar dos argumentos que aquelas decisões têm, dos argumentos que os doutrinadores que pensam da forma que a sua tese, que você gostaria que fosse decidida a sua tese, tem, e todos os pontos que no processo eles estão em desacordo, você vai rebater ele diante daquilo que você tem como jurisprudência, como doutrina e como a própria lei. Tá certo? Então você vai rebater esses pontos, você vai ler. É importante que você saiba além do necessário, que você estude além do necessário, além do que está lá somente no processo, para que você se fundamente, pegue uma doutrina, uma boa doutrina, escolha duas doutrinas, pelo menos 2 ou 3 boas doutrinas sobre aquele tema em específico, abra ali e leia alguns dias antes, estude o que eles dizem, o que eles pensam, o que os grandes doutrinadores pensam, o que a jurisprudência pensa. Por quê? Para que você esteja com todas as ferramentas necessárias, com as armas necessárias, para que quando você falar, isso possa lhe trazer autoridade, para que as pessoas possam ver que você sabe o que você está falando. Porque se você vai fazer uma sustentação oral sem ter estudado direito do processo, sem saber direito o que a jurisprudência pensa, enfim, isso não vai lhe trazer autoridade no momento que você estiver falando. Por quê? Porque você não demonstra que você é uma pessoa que tem conhecimento, que você tem segurança do que você está fazendo. Porque por mais que você tenha medo, quando você se fundamentou, você tem bastante conteúdo, esse bastante conteúdo ele vem à tona na hora que você começa a falar. Esse bastante conteúdo ele vem com força. As pessoas que estão te ouvindo, elas começam a prestar atenção no que você está falando exatamente porque elas estão vendo que você tem autoridade no que você está falando. Entende? Então você precisa se fundamentar disso. Você precisa se fundamentar dessa autoridade. Você precisa estar cheio de conteúdo para que os seus ouvintes eles possam ter atenção. Eles possam olhar para você e ter vontade de ouvir mais você. Porque você fala de forma persuasiva. Você fala com convicção. Inteira convicção do que você está falando. Entende? Busque saber mais do que o necessário sobre o tema abordado. Ok? Um outro ponto seja original. Não precisa ser igual a ninguém. Você pode até modelar ali no início, até para você iniciar a sua sustentação. A gente sabe que tem toda aquela liturgia em que todos os advogados cumprimentam os desembargadores. Normalmente você começa cumprimentando o presidente, certo? O presidente que está ali naquela sessão de julgamento daquela turma. Você vai simplesmente cumprimentá-lo, excelentíssimo senhor presidente, doutor fulano de tal. Procura ver quem vai ser o presidente no dia do julgamento, para não errar também se for falar o nome, se não lembrar na hora ou se não souber, porque normalmente se for presencial o nome fica lá, na frente da mesa de cada um deles. Se for
sustentação por videoconferência, o nome dele vai estar lá na tela também. Então você pode dirigir diretamente, já começar: excelentíssimo senhor presidente, doutor desembargador fulano de tal, excelentíssima senhora relatora, doutora fulana, desembargadora fulana de tal, em nome de quem? Normalmente eu faço assim, já é uma forminha de bolo. Em nome de quem eu estendo os cumprimentos aos demais componentes dessa turma, ao ilustre representante do Ministério Público, aos colegas advogados que aqui se fazem presentes e possíveis partes que também estejam presentes, serventuários da Justiça. Desejo a todos uma boa tarde. E aí eu inicio. Bom, o presente tema, como se pode ver, ele trata de dano moral ou de acidente de trabalho no local do trabalho. E aí eu começo a discorrer. Aí você vai falar, você não vai ali, na verdade, estudar a doutrina e falar sobre o que é dano moral. Porque todos eles sabem o que é dano moral e o que não é. Você vai falar questões do processo, você vai pontuar questões do processo da sua tese. Certo? Você vai dizer, a prova tal, foi falado pela testemunha tal, isso, está nos autos. O juiz, se a sentença foi favorável, vamos supor, você está pelo reclamante, o juiz concedeu o seu pedido, a reclamada recorreu, você nas contrarrazões, você vai sustentar, você vai dizer lá, o juiz de primeiro grau corretamente observou tal ponto. Então, dessa forma, você vai falando as questões da prática, do que aconteceu no decorrer do seu processo. Você não precisa trazer ensinamento doutrinário porque eles sabem disso. Tá certo? Você pode até pontuar algumas coisas. Por exemplo, inclusive eu trago aqui uma jurisprudência que, vamos supor, não está lá no seu recurso. Se você botou no recurso, você não precisa citar. Mas se não está no recurso, eu trago aqui uma jurisprudência desse TRT, que inclusive entende que peço venha a Vossas Excelências para que eu possa ler neste momento aqui o que consta dessa decisão. Aí você vai lá, lê um pedacinho, não leia tudo. Procure não fazer sustentação oral. Um outro ponto aqui, lendo tudo que você vai falar, você pode, é claro, traçar ali alguns pontos, colocar no seu celular, no notebook, no tablet, iPad, o que você tiver. Você pode fazer lá ponto 1, ponto 2, ponto 3, para que você não esqueça do que você precisa falar, mas que você possa discorrer olhando no olho. As pessoas gostam de falar com quem olha no olho, apesar de que às vezes você vai fazer uma sustentação oral e o desembargador às vezes está lá conversando com o seu assistente, olhando para um lado, olhando para o outro, parecendo que não, pelo menos é o que parece, não está dando atenção. Então qual é a técnica para isso? Você está falando em desenvoltura, como eu estou falando aqui agora, e aí você para, respira e dá aquele black para quê? Para chamar a atenção. Você fala excelências e tal. E olha para eles. Por quê? E isso chama a atenção. Você não precisa nem pedir para ele te olhar. Isso vai chamar a atenção. Então ele volta a olhar para você, você aí continua. Então eu chamo a atenção para tal fato. E no final você encerra dizendo: então, excelências, esses são os pontos que eu trago, que eu reputo importantes e que eu gostaria que Vossas Excelências pudessem analisar o presente processo olhando por outro ângulo. No caso, se a decisão, vamos supor, a decisão ali do relator é contra a sua tese, principalmente quando o relator ele lê antes ali o voto para que você possa sustentar. Se ele é contra a sua tese, qual é o meu conselho? Que você comece a falar olhando para os outros desembargadores. Porque ele já falou mais ou menos o que ele pensa e dificilmente ele vai voltar atrás. Então você fala olhando para os outros, fala o nome, então, doutora fulana, desembargadora, presidente, é isso, olha para o outro e fala para quê? Para que isso possa trazer uma persuasão e ele possa dar atenção devida ao seu caso, porque às vezes nessa sustentação um dos desembargadores fala: eu vou pedir vista desse processo, exatamente por conta da sua sustentação. Entende? Um outro ponto que eu chamaria atenção, além de você ser original, de ser você mesmo, de chamar atenção no que você fala, fale pausadamente, não precisa ter pressa, porque quando você está, na verdade, ansioso, você está com medo, você quer, na verdade, se livrar logo daquele momento, e isso é pior. Então tenha calma, respira. Antes de você subir na tribuna, respira 3 vezes, depois sobe e vai com calma, falando pausadamente, respirando,
Olha os pontos direito que você precisa falar. Não se preocupe com o juridiquês. Aquilo que você precisa falar, com as palavras que você precisa utilizar. Use aquilo do seu cotidiano, aquilo que você colocou na sua escrita, aquilo que é do seu dia a dia, que você escreveu lá na sua petição. Pronto, você não precisa buscar palavras difíceis para querer falar no momento e se atrapalhar no momento importante e te deixar mais nervoso, sabe? Então não se preocupe com o juridiquês, não foca nisso. Foca só o seguinte, você precisa esclarecer tais pontos, ponto A, ponto B e ponto C. Vai lá, esclarece de forma como se você estivesse esclarecendo para uma criança. Eu tinha um professor que dizia para mim o seguinte, quando você ia fazer uma apresentação, ele dizia, sempre que você for fazer uma apresentação, e aqui serve para o nosso caso também, tente explicar o que você precisa para alguém como se você estivesse contando para uma criança. Tá? Então, se você contou de forma que uma criança entendeu, então tá ótimo, você está sendo claro. Você está sendo coeso, conciso e certamente você vai falar tudo o que precisa ser falado, do seu jeito, a sua pessoa. Olhe para você como uma pessoa que tem algo a dizer, todos nós temos algo a dizer. Não é uma coisa importante que você precisa, também está vendo alguns flashes aqui, eu vou lembrando, não se olhar como alguém menor do que quem está lá. Sabe, com um complexo de inferioridade. Isso acontece muito com crianças, por exemplo, bloqueio lá de sua infância, que, por exemplo, às vezes você chegava e seus pais diziam assim, menino, cala a boca, porque você está no meio de adulto. Então você cresce achando sempre que os outros são maiores que você e que você sempre vai ter que pedir licença, pedir autorização para falar. O advogado foi chamado para falar. Então nós precisamos chegar lá, né, nesse momento, com autoridade, sabendo que é o seguinte, nós temos algo a falar e aquelas pessoas estão ali prontas a nos ouvir, certo? Sempre procure expor os fatos de forma, claro, educada, tentando não ofender também. Às vezes uma decisão contrária, você não pode se chatear e querer ofender o relator porque ele teve uma decisão contrária. Isso aí já é soberba, é a pessoa que ela quer estar acima dos outros. Isso também não cabe, não tem necessidade. Para a gente ir encerrando aqui, um outro ponto é use do seu carisma. O que é carisma? Carisma é aquela pessoa que ela é cativante, ela chega, ela chama a atenção das pessoas. As pessoas querem estar perto, as pessoas querem ouvir quem fala com um sorriso, com brilho nos olhos. Então as pessoas querem isso, as pessoas querem estar perto dessas pessoas. Então procure usar isso, claro, de forma natural. Não adianta você forçar uma coisa que você não é. Mas existe um carisma que está em você, que só você, é só o seu jeito de falar, o seu jeito, as suas palavras, a sua forma de se expressar, o seu tom de voz, quando natural. E por fim, eu diria o seguinte, busque falar de forma clara, que as palavras estejam saindo de forma clara. Errou uma palavra, volta e corrige ela. A não ser que você tenha errado e não tenha percebido. Às vezes a ansiedade é tanto medo e tanta coisa que está ali em sua cabeça no momento, a pressão está tanto, você não percebeu, mas percebeu? Volta. Às vezes a gente está aqui falando alguma coisa e fala uma palavra errada. Aí eu falei agora errada. Você volta e errada, desculpe. Tá certo? Para que você seja entendido. Então esses são os pontos que eu acho que são importantes e que podem te auxiliar no seu dia a dia, que você possa se utilizar dessas técnicas de oratória e que você coloque em prática, tá? Seja você mesmo, procure falar de forma normal, como se você estivesse falando para um grupo de amigos. Porque quando você está num grupo de amigos, se você falar sobre esse mesmo tema, você não vai falar como quem está falando em público diante do desembargador fulano de tal, certo? Então procure falar o seguinte, eu estou falando para meu amigo fulano de tal, eu estou explicando esse assunto aqui para ele. Então não importa, tá certo? Você vai explicar, você vai ser claro, procure manter o seu tom de voz, porque quando você fica muito nervoso, até o seu tom de voz ele não é atraente. Até o seu tom de voz não é atraente para que você seja ouvido. Tá certo, meus amigos? Um beijo no seu coração, a gente continua se vendo por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Não esquece de deixar o seu like aí, porque para nos ajudar, né, a continuar propagando e vendo que valeu a pena, deixa aí o seu comentário, de repente alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aí pra gente, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber novas notificações e compartilha com seus amigos, tá bom? Fica na paz e até a próxima.